O juiz errou sim, mas pra mim foi o Flamengo que deu mole. Jogou bola pra fazer 4 ou 5 gols, mas quis enfeitar demais. Depois do segundo gol ficou dando toquinho de letra, deixando de finalizar pra entrar com bola e tudo. Não girou a faca e deixou o Estudiantes vivo. Esses jogos sempre são os mais difíceis pro Flamengo. O time sente que o jogo tá fácil e sobe no salto. Só que a Libertadores é traiçoeira, amigos. Os caras podem estar jogando nada, mas se entrar na mente e meter um golzinho, já era. Já me segue aí pra mais comentários de futebol. O árbitro cometeu um erro decisivo. O Plata tomou um chute e ele que foi punido com o amarelo. Ele inverteu a falta. Essa expulsão foi uma loucura, pô. Claro que isso condicionou o jogo e animou o Estudiantes, mas o Flamengo já poderia ter matado bem antes. E essa queda de rendimento tá virando rotina. Faz o primeiro tempo avassalador e o segundo tempo morno. Contra o Grêmio deixou a vitória escapar desse jeito. E fica com a falsa sensação de controle do jogo jogando fofo. Enquanto o adversário que já chega pra jogar por uma bola, ultimamente tem conseguido. Mas vale lembrar que o Flamengo continua sendo muito superior e tem time pra ganhar o jogo de volta também. Como ganhou o Inter no Sul com folgas. Só que contra time argentino é muito diferente. Precisa se preparar muito bem mentalmente pra não cair na catimba e esquecer de jogar bola, porque é tudo que os caras querem.